Ainda de pé, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Enquanto você encontra o texto, eu vou repetir o texto que o ministro Fábio leu no início, na abertura do culto. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Ou, que daria o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo suas obras. E aí você já encontrou Filipenses capítulo 3. Nós lemos, a Bíblia caiu. Nós lemos o Novo Testamento, o Evangelho de Marcos, o próprio Senhor Jesus falando as mesmas palavras que o apóstolo Paulo, agora aqui em Filipenses, ele vai repetir. Vamos ler então, a partir do verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Pai, a sua palavra é a verdade. Ela tem o direcionamento para as nossas vidas. Seja nas palavras proferidas pelo Senhor, através do seu Filho Jesus Cristo, nos evangelhos, seja através de homens inspirados pelo teu Espírito Santo. É ela que norteia a nossa vida. E nós queremos viver pautados na sua palavra, no seu direcionamento, que nessa noite, ela, como é viva e eficaz, ela ministre aos nossos corações, ela fale conosco e ela nos mostre o direcionamento que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento. Eu quero lembrar você que sábado às 15 horas nós temos nosso último encontro de mulheres. Então você, mulher que está aqui nessa noite, está desafiada a convidar uma outra mulher e a estar aqui. Vai ser um tempo de avanço, de crescimento, como tem sido a cada encontro. Quero também enfatizar que para você
que é membro dessa igreja, você que passou pelo curso de novos membros, você que batizou, você que disse, olha, a partir de agora eu sou família oitava, domingo às 9 da manhã, você não está convidado a estar aqui, não é um convite. Aos membros é convocação, é porque você é a igreja. E como você aprendeu no curso de novos membros, de batizandos, nesse dia, dia 24, vai estar aqui reunido a autoridade máxima dessa igreja e dessa igreja, da oitava igreja do Nazareno. Porque nosso governo é um governo representativo. Então, ele é a igreja e o clero. Nós, pastores e a igreja. Como que a igreja, ela se manifesta? Na assembleia local. É ali onde você vai exercer o seu poder de voto e de veto. Então, aqui vão ser apresentados os relatórios financeiros da igreja, os relatórios de secretaria. Nós, pastores, vamos submeter o nosso relatório à assembleia, à igreja. Nós vamos dizer para vocês como é que nós desenvolvemos o nosso ministério ao longo do ano. Então, é o momento onde você vai saber como é que a sua igreja está, como é que ela tem andado. Então, você é convocado para estar aqui. Depois da assembleia, meu irmão, a assembleia, como eu disse, é o lugar de voto e de veto. Se você não está na assembleia, você está abrindo mão do seu momento de se manifestar, de questionar, e de dizer, olha, eu sou dessa igreja, eu faço parte, eu sou um dizimista e ofertante, então eu quero saber como é que está, onde estão indo os recursos que nós arrecadamos nesse lugar, como é que está andando, o que tem sido feito. É o momento. Não adianta depois você falar pelos corredores, porque se você o fizer e não estiver aqui, você vai estar pecando, sem medo de estar errando com você. Então, a assembleia local é um momento onde o membro da igreja, ele participa, ele está ali. Nós vamos ter um momento de adoração, o pastor Sandro vai dar uma palavra, trazendo a visão daquilo que Deus está direcionando para a nossa igreja. Então, nosso pastor vai estar aqui nos dando a direção, nos informando, contando daquilo que Deus fez ao longo do ano. E é um momento assim, poderoso na nossa vida. Sempre que eu saio de uma assembleia local, eu saio mais motivada a prosseguir, porque eu consigo vislumbrar os milagres do Senhor na vida da igreja. A igreja é espiritual, mas ela também é administrativa. E as duas coisas andam juntas para a glória de Deus. Não adianta uma boa palavra daqui e uma administração, a igreja está devendo para todo mundo, com o nome sujo na praça. Então, como é que é isso? Não, nós andamos de acordo com o que a palavra diz. E o Senhor diz, eu nunca vi um justo, aquele que é fiel, mendigar o pão, e isso vale para a igreja dele. Então, quando você participa, você consegue visualizar os milagres do Senhor. Eu sei que você está vendo muita coisa acontecer, nós estamos em reforma, estamos sim, porque nós estamos mudando de fase. E para você entender isso, você precisa estar aqui na assembleia local. A igreja está mudando de fase. Você precisa estar preparado, você precisa estar consciente de que 2024 está terminando, um novo ano está começando, e na Igreja do Nazareno, o nosso ano não começa dia 1º de janeiro, o nosso ano vai começar domingo, depois da Assembleia. Nós estabelecemos como o ano eclesiástico, ele termina e ele começa na Assembleia local. Você está entendendo a importância dessa reunião de domingo? Nosso ano começa domingo, então há um novo tempo, há algo
algo que o Senhor está preparando, um tempo profético para a vida da igreja, para a vida dessa igreja. E Deus está movendo tudo que está acontecendo, as reformas que estão acontecendo, elas são intencionais. Elas não são porque a gente achou bonito e a gente quer colocar, não. Elas têm uma razão de ser, elas têm um porquê. É porque é hora de mudar de fase. É hora de ir além. É hora de deixar para trás o passado, de deixar para trás as coisas e avançar. É tempo de avançar e é tempo de você avançar junto com a igreja. Porque a igreja somos... Quem é a igreja? Nós. Então a igreja somos nós. Nós precisamos avançar. Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar da vida dele. Mas a verdade é que esse texto ele tem desafios para a minha vida e para a sua vida. Pensando sobre esse texto, sobre a plena confiança que Paulo tinha, precisa entrar no nosso coração e trazer para nós uma mudança. O tema da mensagem hoje é hora de mudar de fase. Hoje você louvou, hoje não tem a Bíblia ali passando para você ler. Se você tiver com a sua, você vai acompanhar. Se você não tiver com seu smartphone, com o tablet, com a Bíblia, hoje não está no telão. Por quê? Porque nós estamos mudando de fase. Um novo tempo vai ser estabelecido. Então, na hora de mudar de fase, algumas coisas precisam ser tiradas do lugar, para que a gente possa avançar. Há poucos dias, eu citei aqui, o único jogo que eu sei jogar, que é o Super Mario. Então, memória afetiva. E aí chega... o bonequinho, eu gostava sempre de jogar com o Mário. Eu não gosto muito do Luigi, nada contra o Luigi, mas eu gosto mais do Mário, a roupinha é mais bonitinha. E aí, quando eu chegava no castelo, em todos os castelos, então, quando eu digo que era o jogo que eu sabia jogar, é o jogo que eu zerei. Então, eu fui em todas as fases, Mario 1, Mario 2, Mario 3, em todos eles. O único que eu não zerei foi o Mario Kart, porque eu sou péssima dirigindo qualquer coisa no videogame. Mas a minha memória, ela sempre me leva a esse jogo, me lembrando que eu vou ter desafios. E o interessante é que em alguns jogos do Super Mario, uma vez que eu destruía o castelo, eu não conseguia mais entrar nele. Eu não conseguia jogar aquele castelo de novo, a não ser que eu zerasse o jogo e começasse. Mas se fosse para dar continuidade, eu conseguia passar por cima dos escombros daquele castelo e andar para o próximo nível. O que é que eu quero dizer com isso? Que você pode lembrar do passado. O passado, ele não vai sumir da sua vida. Ele não vai ser deletado da nossa vida. Mas você vai passar por cima dos escombros e vai avançar. Por isso, o apóstolo Paulo, aqui em Filipenses 3, ele fala, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, porque nem eu, nem você, vamos ter condições de retornar ao passado. Para jogar de novo o jogo da vida e tomar decisões diferentes. Não há essa possibilidade. Então, que possibilidade que há para nós? Passar por cima dos escombros, passar por cima do nosso passado, daquilo que já aconteceu e que eu não vou mudar e avançar para o novo de Deus. Viver o agora, projetando no futuro. Porque as minhas escolhas de hoje, elas vão fazer diferença no meu futuro. Eu não sei como é que você caminha profissionalmente,
Mas uma coisa muito comum que acontece com autônomos é que ele trabalha, ele é autônomo, ele trabalha hoje, ele come hoje, ele paga as contas de hoje, mas ele não projeta o futuro. E o tempo passa, os anos vão chegando, e ele chega no tempo que era o tempo de parar, mas ele não pode parar, porque ele não viveu o presente pensando e projetando no futuro. Ele só viveu aqui e agora fechado. Ele não olhou para frente, ele não pensou lá na frente. Então, ele nunca contribuiu. Ele não abriu uma MEI. Porque pelo menos com a MEI, meu irmão, lá na frente você... vai ter alguma coisa, ou se você ficar doente, você vai ter um recurso ali. Você pode dizer para mim, mas você sempre fala que a gente precisa confiar em Deus, é claro, eu confio em Deus, a parte dele ele faz, mas a minha e a sua ele não vai fazer, a minha parte é minha, a sua parte é sua, a de Deus é a de Deus. Ele vai nos abençoar, Ele cuida de nós, eu creio nisso, Ele nos sustenta. É exatamente porque eu creio nisso que eu contribuo. E não é que eu contribuo agora. Eu comecei a contribuir antes de trabalhar fora. Antes de trabalhar onde eu trabalho. E eu continuo contribuindo. Porque eu não sou CLT, eu sou CLE, eu sou estatutária. Então, o pastor Adriano um dia estava orando aqui, gente. Eu vim para a Semana Oxigênio, e a gente estava orando, e ele lá no fogo, e ele, Senhor, abençoe os irmãos CLT, abençoe os autônomos, e ele abençoou todo mundo. Aí, depois ele terminou a oração, eu chamei ele e falei assim, irmão, pastor Adriano, tem piedade de mim. Ora também para Deus abençoar o CLE, eu sou carente, eu preciso muito. É por isso que ele riu agora que eu falei, eu não sou CLT, eu sou CLE. E mesmo assim, eu continuo contribuindo no INSS. Não é medo não, irmão. Sabe, mas nós precisamos viver o presente, vislumbrando o futuro. Eu não sei o que vai acontecer, realmente pertence a Deus. É Ele quem cuida de nós, é Ele quem nos sustenta. Mas eu preciso fazer a minha parte. E o apóstolo Paulo, ele também fala sobre essa que é a minha parte. Ele fala, olha, eu considero tudo como perda. Depois eu vou voltar nisso aqui para você entender o que ele está falando e a profundidade disso. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo fala, olha, o que eu tinha não é nada, se comparado ao conhecimento dele. Agora, eu não tenho todo o conhecimento dele. Não foi no dia em que eu me converti, no dia que levantei a minha mão, não foi no batismo, não foi nos cultos que eu estou crescendo. A palavra diz que de fé em fé, de glória em glória. Então eu não tenho todo o conhecimento de Deus, ninguém tem. Kleber Lucas, quando estava santificado, cantava umas músicas poderosas. E ele cantava, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Quem sabe tudo o que está na mente do Senhor? Quem é que sabe todos os planos e sonhos que ele tem para a sua vida? Quem sabe? Alguém aqui, alguém que está aqui presente, sabe tudo o que Deus tem para você? Sabe tudo já? Tem pleno conhecimento? Não, queridos, não temos o pleno conhecimento de Cristo e não temos o pleno conhecimento de tudo o que Ele tem para nós. Afinal de contas, quem sabe que dia vai morrer? Alguém sabe, porque para ter pleno conhecimento, você precisa saber tudo.
absolutamente tudo. Se daqui a 10 anos você vai ter uma enfermidade ou não. Quando? Quando é? Você sabe? Se não sabe, não tem o pleno conhecimento. E como é que eu vou adquirindo esse pleno conhecimento? Como é que eu vou sabendo o que Deus tem, como Ele tem, para onde eu vou e agora? Enquanto ministrava a oferta, o pastor Adriano, ele disse, olha, nós oramos, nós pedimos o direcionamento de Deus para saber, vamos ofertar quanto? Quanto é, Senhor? Onde é que vamos? Esse direcionamento, ele é diário. Todos os dias. Vamos voltar um pouquinho no que Paulo falou? O que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Considero tudo como perda, comparado com a grandeza dele. Paulo está dizendo aqui o seguinte, quem era Paulo? Pela sua biografia, provavelmente, dentro daquilo que era a posição de Paulo, os teólogos vão dizer que Paulo pertencia a uma família bem de vida, que tinha boas condições financeiras. Paulo tinha cidadania romana. Não se sabe como que o pai dele, por parte de pai, ele tinha essa cidadania, e não se sabe como que o pai dele adquiriu isso. Pela história, essa cidadania podia ser adquirida e famílias que tinham um certo poder ali na comunidade, eles recebiam essa cidadania. Paulo a tinha. O texto bíblico vai dizer que Paulo era dos fariseus. Ele era romano, mas era judeu. Paulo, ele estava sentado ali, ele estava lá quando Estevão foi apedrejado. Olha o que ele mesmo fala a respeito dele nesse capítulo de Filipenses 3. Se alguém pensa, verso 4, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. É Paulo falando a respeito dele. E ele está dizendo, eu tinha um lugar na sociedade, eu fui educado aos pés de Gamaliel, conhecedor da lei, praticante da lei, um judeu de carteirinha. Ainda assim, mesmo tendo uma posição proeminente na sociedade da época, Paulo vai dizer aqui em Filipenses, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. E vale ressaltar que ele escreve essa carta de Filipenses enquanto está preso por causa do nome de Cristo. Nós precisamos nos perguntar, será que eu tenho realmente colocado o Senhor no lugar onde Ele deve estar na minha vida? Será que eu tenho considerado realmente perda as outras coisas por causa de Cristo? Quais são as outras coisas que têm ocupado o lugar de Cristo na nossa vida? A gente poderia enumerá-las? Como é que está? A palavra, ela precisa ser pensada. E eu gosto de Paulo em Romanos, quando ele fala que eu preciso estar de forma racional. Eu penso a palavra de forma racional, não de forma emocional. De forma emocional, há muitas manifestações, mas não há continuidade. De forma racional,
eu penso, logo eu pratico aquilo que eu aprendo. Então, não pela emoção. A emoção é momento e depois passa. E essa não é a ideia da Escritura. A ideia da Escritura é sempre que eu pratique aquilo que eu aprendo. E Paulo nos ensina que exatamente isso. Olhe para você, pense, o que é que você considera ganho? Porque ele fala aquilo que eu considerava lucro, aquilo que para mim era lucro, agora passei a considerar como perda. O que é que está na posição de importante, de muito importante na sua vida, para você? Deus é mais importante na sua vida? Ou existem coisas mais importantes? Como assim, pastora? Como é que eu sei que Deus é mais importante na minha vida? Quanto tempo eu dedico para Ele? O quanto eu me comunico com Ele? Vocês estão percebendo que aqui na igreja as mensagens estão sempre levando nessa direção. De pensar, de entregar, de intimidade, de comunhão. É exatamente isso. Porque nesses últimos tempos, mais do que nunca, nós vemos uma igreja dispersa. Nós vemos uma igreja consumista. E não uma igreja que se entrega. Nós vemos um povo que está dizendo, me dá, me dá, me dá, eu quero, eu quero, eu quero. Mas um povo que diz pouco, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Usa-me, eis-me aqui, eu estou aqui para servir. Há uma dificuldade hoje, não estou falando só da oitava, é o mundo gospel. Há muitos anos atrás, o Franklin Medrado já cantava, o mundo gospel não anda bem, não anda. E não anda. Não anda bem. Porque nós nos acostumamos a sentar e a receber. Nós nos tornamos crianças mimadas. Sabe aquela criança bem mimada, que já tem assim uns 10 anos e ainda toma mamadeira? Crianças mimadas, nós nos acostumamos a receber papinha, porque as palavras são de papinha, são de dizer para você, ei, é vitória, é prosperidade, é bênção sobre bênção, tem tudo isso, mas é preciso pagar o preço. Tem bênção? Tem promessa? Tem, mas tem a palavra do próprio Jesus dizendo, pois quem quiser preservar a vida, irá perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Não é Paulo dizendo, não sou eu dizendo, é o próprio Jesus dizendo, você quer ter vida, meu irmão? Você quer ser abençoado? Você quer ter prosperidade? Você quer ter uma família edificada no altar? Você quer tudo isso? Dá tudo para mim. Perde tudo. Quando você perder tudo, eu serei o seu Deus. E quando eu for o seu Deus, não importa o deserto que você passar, eu é que estarei passando o deserto por você. É isso que a Escritura está dizendo para nós. Esse é o Evangelho, puro e simples. O Evangelho, quem quiser preservar a vida, precisa perdê-la. Quando a gente faz o apelo, a gente pergunta, tem alguém que gostaria de entregar a vida para Jesus? Não é assim que a gente pergunta? Tem alguém que gostaria de entregar a vida? E o que é entregar a vida para Jesus? É entregar tudo. Meus sonhos, meus planos, a família que Ele me deu, trabalho que Ele me deu, desejos, vontades, isso é entregar a vida para Jesus. É dizer, agora eu não tenho mais nada, agora tudo é teu, tudo é do Senhor. E a pergunta é, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida?
São perguntas que nós não podemos deixar de fazer. Queridos, eu creio nas promessas do Senhor para a sua vida. Ele tem promessas para mim e para você. Ele tem promessa para os filhos dele. Ele tem promessa de vida eterna, Ele tem promessa de paz, Ele tem promessa de alegria, Ele tem promessa de saciedade para a sua vida, seja ela física, emocional ou espiritual. Todas as promessas do Senhor, elas são válidas para a nossa vida. Mas nós precisamos entender que nós não vivemos de promessa em promessa. Mas nós vivemos da entrega ao Senhor. É essa entrega que nos fortalece, é essa entrega que nos enche do poder do Espírito Santo dele. E é a presença, é o Espírito Santo de Deus em nós que nos dá poder para vencer os nossos desejos e as nossas vontades. E isso requer sacrifícios. Porque nós precisamos exercer os meios da graça. Leitura da palavra, jejum, oração. Quantas vezes você jejua na semana? Nenhuma? Uma? Meia? Meio-dia? Não sei. A sua busca, a sua intencionalidade é você com Deus. Eu não preciso saber se você jejua ou se você não jejua. Agora, a sua intimidade com Deus é o reflexo do que você pratica. Paulo, ele diz aqui, olha, eu considero todas as coisas que eu tinha, o poder que eu tinha, o status social que eu tinha, eu considero como esterco. Você sabe o que é esterco, né? É isso aí mesmo que ele está falando. Eu considero como algo que é fedorento, como algo que não tem valor nenhum, como algo que não me serve de nada, não é importante mais na minha vida. E aí ele vai dizer assim, porque o que eu quero é poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Porque no final, meu irmão, o que vai valer a pena mesmo é quando chegar o grande dia e ele olhar para mim, olhar para você e dizer assim, ei, Lucivânia, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Eu não sei como é que você quer ser chamado. Mas a verdade é que Deus não vai, e Ele não está olhando para aquilo que você faz. Mas Ele está olhando para a entrega que você faz. Qual tem sido a sua entrega? Você tem entregado metade? Metade para Deus é nada. É tudo ou nada. Ou você entrega 100%. Ou 99,99% para Deus é nada, não tem valor. Ou eu sou toda dele, ou eu não sou nada dele. Não existe mais ou menos com Cristo. Por isso que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo, olha, eu entreguei tudo. Eu considero como esterco, porque eu quero ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei. Ora, Paulo era um fariseu, ele era perseguidor da igreja, ele julgou lá junto com os demais, condenou Estevão e ajudou a apedrejar Estevão, ainda guardou a capa, porque era o troféu, né? Era o troféu. Imagine, para ele estava fazendo certo. E ele tinha poder diante da lei. Então ele está dizendo, olha, eu não tenho mais a minha própria justiça que vem da lei.
mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que vem de Deus e que se baseia na fé. Que justiça é essa? É a justiça onde o Senhor perdoa a todos aqueles que o recebem. Não importa que tipo de vida ele teve, não importa se ele te traiu, não importa se ele te fez mal, não importa a caminhada que a pessoa teve, assim como não importa a caminhada que eu e você tivemos diante de Cristo. Nós somos justificados, nós somos perdoados por Ele. Ele nos aceita, nos torna uma nova criatura, porque agora não é a justiça da lei, mas é a justiça de Cristo. Por isso que o pastor Sandro já falou aqui e disse, olha, está sentado do seu lado um monte de ex. Ex, um monte de coisa, né? Então, um monte de ex. Tem um monte de ex aqui. Ex-mentiroso, ex-ladrão, ex-adúltero, ex-beberrão. Um monte de ex. Mas sabe o que acontece? A gente não se cumprimenta assim, ei, ex-adúltero, paz aí, ex. É assim não é. Você não chega para o irmão e fala assim, ei, ex-ladrão. Não. A gente chega para o irmão e diz assim, paz do Senhor, meu irmão, porque uma vez que nós estamos em Cristo, nós fomos justificados e lavados, e agora, querido, não há nenhuma condenação mais sobre a nossa vida. As coisas velhas ficaram para trás, por isso o apóstolo Paulo vai dizer, deixando para trás as coisas lá do passado, deixa lá aquilo que eu fiz, agora eu não faço mais, porque eu sou nova criatura, agora eu fui lavado, eu fui remido no sangue do Cordeiro, e agora, quando eu saio, lá no meu trabalho, na escola, onde quer que eu vou, quando eu chego, meu sobrenome não é mais o meu sobrenome da lei, mas agora é o sobrenome de Cristo que está em mim. E é o brilho da glória dele que brilha na minha vida, em qualquer lugar onde eu estiver. Eu não obtive tudo, porque eu não fui totalmente aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo está dizendo, eu não alcancei tudo ainda. Nós não alcançamos tudo ainda. É por isso que nós precisamos perseverar, prosseguindo para o alvo, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Nessa noite, e só agora eu vou te dizer que essa não era a palavra. A palavra está toda aqui no meu tablet. Era uma parte do texto, com outra sequência. Mas o Espírito Santo já tinha ministrado essa palavra no meu coração. E eu cheguei, eu sempre luto e reluto porque eu prego com esboço. Você quase nunca me vê aqui, eu prego seguindo exatamente aquilo que Deus já me revelou. E eu entendo que Ele faz dessa forma. Mas quando eu tinha lido a palavra, pensado, e quando eu sentei ali, Fábio abriu o culto com o texto de Marcos 16, e aí eu comecei a minha batalha ali com o Senhor. Senhor, sabe, eu gosto de pregar com esboço. Eu ainda tenho uma característica muito batista. Meu primeiro seminário é batista. Então, muito metódicozinho. Faz isso comigo? Realmente o Senhor vai fazer isso? Senhor, sabe que eu não quero. Eu não sou muito boa nisso. Mas o Senhor disse, a minha palavra é essa. A palavra foi exatamente assim comigo. Você vai obedecer? Falei, tá bom, ok, eu vou obedecer. Então, a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida nessa noite é essa: escolha perder a sua vida, para você
poder mudar de fase. Você só vai mudar de fase quando você escolher deixar, quando você pegar tudo aquilo que você acha que é seu e você entregar no altar do Senhor e você disser: olha, de fato, Senhor, eu estou caminhando contigo já tem 10, 15, 20 anos, não importa, mas eu nunca entreguei tudo, eu nunca entreguei todos os meus desejos, todas as minhas vontades. Só sabe, na minha compra, eu compro lá. Não faz mal uma cervejinha, não faz mal, né? É só uma latinha, 2. Senhor, de vez em quando eu ainda dou um traguinho no cigarro, mas é só um, Senhor. É socialmente que eu faço isso. Deus, fim de ano, eu ganho champanhe na sexta, mas é só uma tacinha de vinho, Senhor, com a minha família. Não tem problema nenhum, meu irmão. Hoje o Senhor te chama para santidade, para santificar. Ele não quer mais ou menos da sua vida, é tudo ou nada. Como pastores, nós amamos igreja cheia. Mas nos últimos tempos, nós temos visto uma igreja tão superficial. E para mim, por exemplo, que já sou, diz o pastor Santo, fala que é tudo do meu tempo. Ele adora falar do tempo da pastora Lucivana, como se não fosse do dele. Pastor Adriano vai no embalo, diz que ela vai saber cantar, é do tempo dela. Então, como eu já sou de um outro tempo, é muito difícil começar a olhar e perceber que a mensagem da cruz, ela tem sido mudada, tem sido uma cruz cortada. E se você já viu o desenhinho, você vai saber que quando chega na hora de atravessar a luta, na hora de atravessar o abismo, a cruz que você coloca, que é para você passar, ela é a ponte que te conduz à salvação, à libertação. Ela está cortada porque você queria viver um evangelho leve, e o evangelho não é leve, a cruz é pesada, a porta continua estreita, e se você quer viver vida de vencedor, é hora de você carregar o peso da cruz de Cristo, porque pesou, foi preço de sangue, meu irmão, para você ter liberdade, é preço de sangue para você poder ter esperança da glória. Além do sangue de Cristo, teve sangue de homens e mulheres que já doaram tudo para que o evangelho chegasse até nós. Você não conhece? Dá um Google. Comece a dar Google para coisas que vale a pena você ver, para motivar você a uma entrega genuína às coisas de Deus. Olha lá a história de John Hus, que assim como Pedro, foi crucificado de cabeça para baixo, queimado. Homens, mulheres, que se entregaram por esse evangelho, que está dizendo: quem quiser preservar sua vida, quer vida eterna, quer sentar à mesa, quer cear com Cristo Jesus, e os anjos cantando santo, 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 precisa perder a sua vida, pela causa dele, pelo evangelho dele, precisa abrir mão das suas vontades, por causa dele, por causa do evangelho dele, para que você possa preservar a sua vida. Não adianta nada você vir para todos os cultos você está aqui, você ser fiel a todas as escalas ministeriais que você tiver, não vai adiantar nada, porque no grande dia você pode ouvir a frase que ninguém quer ouvir: não vos conheço. Então o nosso desafio é viver uma vida de santidade, porque um dia o Filho do Homem, ele virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Que nessa noite você saia daqui sem esquecer que você vive para a glória dele.
E aí, quando você cantar, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Vai ser de verdade. Vai ser na totalidade. Eu sou do meu amado. O meu amado é meu. Porque eu entreguei para Ele tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Agora, os sonhos que tenho já não são meus, mas são os sonhos dele para a minha vida. Eu não ando pautado naquilo que penso, naquilo que gosto, mas naquilo que ele gosta, naquilo que ele quer, da forma que ele quer, na hora que ele quer. É para jejuar, Senhor. Essa semana foi difícil. Foi difícil, porque eu olhava aquele dia que você se propõe a jejuar no seu trabalho, irmão, é prova, porque o povo leva coisa que nunca teve. O povo faz umas coisas assim, eles decidem fazer um almoço daqueles assim topíssimos, né? É estrogonofe, é um negócio lá, é um macarrão incrementado. Eles decidem fazer umas coisas malucas no meio do expediente. E você olha assim e fala assim, oh, valeu Deus, que beleza, está tudo certo, Senhor, amanhã será um novo dia. Eu não sei se acontece com você, mas acontece comigo, porque você se propõe, é intencional, você se propõe a dizer, Senhor, eu entreguei tudo, minha vontade de tomar Coca-Cola é grande, mas eu vou segurar, Senhor, até o final do jejum. Eu vou lá, minha vontade de tomar café é grande, mas hoje eu não vou. Hoje eu estou doando para Ti, porque, olha, eu sou Teu e o Senhor é meu. E no último dia, o que nós desejamos ouvir é, ei, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Fique de pé, vamos orar. Pai, nós bendizemos o Seu nome. Obrigado pela Sua palavra, que nos edifica, que nos confronta e que também nos direciona. Nós vivemos por ela, por causa dela, através dela. Ela é a nossa bússola, é o nosso GPS nos tempos modernos. E nós queremos continuar vivendo uma vida que agrada ao Senhor. Deus, nós somos um povo santo, santo para Ti. Então, Pai, assim como o Teu Filho Jesus, ao andar aqui no mundo, permaneceu santo, nós entendemos que nós podemos permanecer santos para a glória do Seu nome. Usa-nos, Senhor, usa-nos para que o Seu nome seja glorificado na nossa casa, no nosso trabalho, aqui na igreja, onde quer que a gente vá, que nós sejamos testemunhas, que nós sejamos discípulos extraordinários do Senhor. Ó Deus, nós bendizemos o Seu nome e nós saímos daqui nessa noite como um povo vitorioso, um povo que declara que pode todas as coisas, porque está firmado na rocha que é o Senhor. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor, dê a paz, receba a paz em nome de Jesus.